Bom, então o Shin Podcast vai ser um podcast que eu vou fazer toda terça e quinta-feira, provavelmente nesse horário, 10 da noite. E eu vou falar um pouco sobre temas que o chat pode escolher ou temas que eu vou escolher e falar bastante sobre o assunto, mas com a participação de vocês, né, do chat. E eu também vou falar sobre notícias. Hoje é só uma live de teste, então eu vou falar pouca coisa, mas eu vou falar sobre o tufão que está passando pelo Japão, pelo sul do Japão, né? Eu vou mostrar para vocês também um pouco do escritório aqui que eu vou fazer as lives, né? Vou mostrar um pouco dos aparelhos para vocês verem como que é tudo e também vou aproveitar e pedir para vocês sugerirem temas para as próximas lives, né? Hoje vai ser curtinho porque é só teste. Então, primeiro eu vou começar falando sobre o tufão que está passando aqui no Japão, né? Ele está lá no sul do Japão, nas ilhas de Okinawa, mais ou menos, né? Eu vou mostrar aqui pela câmera diferente. Bom, deixa eu só aproveitar e passar outra janela para cá. Pronto, assim fica melhor. Pronto. O tufão que está passando pelo Japão, ele está passando lá pelo sul do Japão, né? Tem umas ilhas aqui no Japão que fica bem fora da ilha principal. Só que esse tufão ele não é tão forte assim. Só que ele está causando bastante estrago. Por quê? Eu vou explicar um pouco. Porque o tufão ele costuma fazer essa curva que tá aqui na tela, né? E acontece de vez em quando dessa curva acontecer bem perto das ilhas de Okinawa, né? E quando isso acontece, ele perde um pouco a velocidade e ele fica mais tempo nesse lugar, né? Quando ele passa aqui onde a gente mora, que é mais pro centro do Japão, ele passa bem rápido, então o tufão dura algumas horas só, né? Só que como Okinawa fica bem nessa curvinha onde o tufão ele faz a curva, ele tá ficando lá por mais tempo. Já tá quase há 2 dias, parece, né? E nesses 2 dias ele fez bastante estrago, porque chove muito e venta muito, né? Pra quem não sabe, o tufão, ele é diferente do tornado. O tornado é aquele que a gente consegue ver, que é um redemoinho, né? O tufão, ele é de uma dimensão muito maior. Então a gente não consegue ver tipo do chão aqui o formato dele, só do céu mesmo, né? Eu vou mostrar mais ou menos aqui a curva que ele está fazendo. Eu separei uns vídeos. Ele fez essa curva, ó. A ilha do Japão fica mais ou menos aqui, assim. A ilha de Okinawa, né? E vocês podem perceber que ele perdeu a velocidade e fica por mais tempo ali, né? Ainda não se sabe se ele vai vir para a ilha principal do Japão e provavelmente se vier ele vai perder um pouco a força, porque quanto mais ao norte ele vai chegando, mais força ele vai perdendo, porque o tufão ele vai a atmosfera do tufão ela vai esfriando, alguma coisa assim. Então ele vai perdendo a força. O tufão. Deixa eu mostrar aqui uma imagem para vocês. Ó, quando você clica em aperta tufão no Google Images, né? Ele mostra como se fosse um tornado, mas na verdade ele não é assim, né? Na verdade ele é de uma dimensão muito maior, assim.
Ele tem o tamanho de cidades inteiras, sabe? Então a gente não consegue ver muito o formato dele. E então muita gente confunde isso, né? O tufão, o que que ele é? Ele é ventos muito fortes, né? E muita chuva. Então vou mostrar para vocês outros vídeos que aconteceu agora. Esse aqui é o que acontece depois, né? Chove muito, então inunda bastante coisa. Deixa eu colocar agora o som. Olha os ventos, eles carregam até coisas bem pesadas, sabe? Metal, isso aqui parece uma estrada. Bastante forte. E tem lugares que ele vira até carro, sabe? Mas como você pode ver, não tem nenhum redemoinho assim invisível igual ao tornado, né? E esses são só ventos muito fortes mesmo. Aí tem a foto aqui até de uma moto que não sei como foi parar em cima de um poste. Agora tá dando eco porque eu liguei o som, desculpa pessoal. Pronto. Agora, então olha o vento como que ele é. Bastante forte, sabe? Intenso. E o que que acontece é que é perigoso, né? Deixa eu mudar a câmera aqui. É perigoso telhas caírem, coisas pesadas caírem, voarem, né? Carro virar, bicicleta ser arrastado, né? Então, quando tem tufão, o governo ele pede para as pessoas evitarem sair de casa, né? Porque é perigoso mesmo. E deixar tudo preparado antes. A gente sempre faz isso. Como o tufão ele é previsível, tem como saber para onde ele está indo, por onde ele vai passar, qual a força dele, dá para se preparar antes, né? O sinal tá ruim, pessoal? Como que tá? Eu acho que o som melhorou agora, mas não sei. Eu ainda vou arrumar direitinho para a próxima live. É que os equipamentos ainda estavam desregulados. Bom, pessoal. E esse tufão que passou em Okinawa, né? Ele, por enquanto, já causou bastante estrago e matou, parece, 2 pessoas. Uma pessoa, é uma senhora, eu acho, ela, como acabou a energia em várias cidades, né? Ela foi acender uma vela para iluminar a casa e parece que a casa pegou fogo. E ela morreu assim, né? Outra pessoa que morreu é um senhor que estava na garagem, parece, e a estrutura da garagem, o telhado desabou, né? Então essas 2 pessoas faleceram, né? E o grande perigo dos tufões é isso, é objeto caindo em cima da pessoa, telhado desabando, sabe? Mas esse tufão que tá passando agora não é tão forte como eu falei, né? Então eu acho que não vai fazer mais tanto estrago assim, mas a gente não sabe, né? Eu sei que ele tá fazendo essa curva e ele vai passar de novo por Okinawa, né? Ele atravessou Okinawa e aí depois ele voltou de novo. Deixa eu mostrar aqui no mapa. Ele tava aqui embaixo e ele atravessou Okinawa
e agora ele tá voltando de novo e vai passar de novo por Okinawa, né? Então, eles vão sofrer com isso de novo, né? Mas aqui com a gente tá tudo bem, porque ainda nem a gente nem sabe se vai passar ou não, né? Então, quem é de Nagoya, Osaka, Tóquio, provavelmente nem vai chegar aqui. A gente ainda não sabe. E se chegar, vai chegar menos forte, né? Hoje eu também queria mostrar para vocês um pouco o escritório aqui, que a gente vai fazer as lives algumas vezes, né? A gente antes fazia lá embaixo, na sala, com aquele cenário, né? De anime, tudo. Quando for fazer eu e a Yoshimi junto, a gente vai fazer lá embaixo, né? Mas quando for fazer só eu vou fazer aqui em cima. Eu vou mostrar um pouquinho para vocês. Aqui é o computador. Essa aqui é a mesa que a gente usa para o som. Aquele ali é os botões que a gente usa para trocar câmera ou tocar algum vídeo. Ali é nosso armário. Como chama mesmo? Esqueci o nome. É armário de livro. Biblioteca, né? Aqui também tem mais um pouco da biblioteca. Tem livros de Nihongo, tem mangá. Tá um pouco bagunçado o quarto. É mais ou menos isso o escritório, né? Aqui a gente usa para estudar e eu uso para games, para jogar um pouquinho e também para editar os vídeos. Eu edito os vídeos do canal aqui nesse computador. O que vocês acharam, pessoal? Eu vou ler um pouco o chat e responder algumas perguntas. Deixa eu ver aqui. A Maria Ferro perguntou como que tá a situação em Okinawa. Então o tufão ele passou por lá e aí deu uma acalmada agora, mas aí o tufão vai voltar de novo, então tá um pouco perigoso lá, tá chovendo muito, né? Deixa eu ver o chat aqui. Bom, pessoal, se vocês quiserem dar sugestões assim de temas para as próximas lives, pode digitar aí no chat. Eu vou anotar hoje aqui e escolher os temas para as próximas lives, né? O próximo podcast vai ser sobre qual é a melhor época para você vir ao Japão. Eu vou explicar os prós e os contras de cada mês, de cada estação do ano, para quem um dia for visitar o Japão, decidir qual época que é melhor ele vir, né? Tem bastante coisas que tem que se pensar antes de decidir, né? Antes de fazer essa escolha. Eu vou ajudar vocês com isso. Tem algum tema que vocês queiram que a gente fala? Sobre terremoto, falam, vídeos aleatórios, falou sobre terremotos, fala um pouco. Meu nome é Rodrigo. Rodrigo, salve. Terremoto é mais difícil da gente, vamos dizer, se preparar, porque o tempo em que há o aviso
de que vai ter um terremoto até ter um terremoto é coisa de segundos ou minutos no máximo, né? Então não tem como se preparar muito, é uma coisa que vem de repente. Aqui na região onde a gente mora, dificilmente vai ter um terremoto muito forte, porque é longe daquelas fissuras onde acontece o atrito, sabe? Então a gente tá bem seguro quanto a isso, mas tem lugares no Japão que são muito próximos a essas fissuras e onde acontece mais terremotos e podem acontecer terremotos mais poderosos e perigosos, né? O último grande terremoto que aconteceu foi, eu não me lembro bem, eu acho que é o Okamoto, não, esqueci o nome, mas faz tempo que não tem um terremoto muito forte, né? Ainda bem, mas é certeza que algum dia ou outro vai ter um terremoto forte e a gente não sabe prever quando, né? A gente pode se preparar, tem uma coisa aqui que chama Jishin. Jishin é o nome que eles dão pro terremoto, né? Jishin Taisaku. Jishin Taisaku é deixar todas as coisas o mais preparado possível para se der um terremoto não causar muito estrago. Por exemplo, as televisões aqui, a gente tem que parafusar elas na mesa, né, para ela não cair. Os armários a gente tem que prender na parede, sabe? Porque aí é mais difícil dele tombar. A gente também gruda um objeto no outro. Por exemplo, se tem duas mesas, a gente prende com, sabe aquele enforca gato que o nome não sei se pode falar esse nome, mas é aquele plastiquinho que você, eu tenho um aqui, peraí. Esses plastiquinhos aqui que você pega e prende assim uma coisa na outra, né? A gente prende uma mesa na outra, porque aí se der terremoto, uma vai estar segurando a outra, então elas não se arrastam, né? Muito. E que mais que a gente deixa preparado? A gente sempre deixa preparado uma mochila para caso acontecer o terremoto, a gente só pega essa mochila e saia de casa, né? Porque o recomendado é você ir para um lugar aberto, que não tem perigo das coisas caírem, né? Então, ou você vai em um terreno baldio, ou vai num estacionamento. E então, para você sair rápido de casa, você pega essa mochila que tem coisas de primeiros socorros, tem também um monte de coisas necessárias para se acontecer esse tipo de coisa, né? Eu acho que eu tenho um vídeo no canal mostrando a nossa mochilinha que a gente fez. Então, se você estiver interessado, dá uma olhada lá. Se tiver mais alguma pergunta sobre terremoto, também pode fazer uma mais específica, né? O Jonathan Baeta falou temas becos de Tóquio. Becos de Tóquio é uma coisa legal. Eu tô para fazer um vídeo sobre o porquê que a cidade de Tóquio ela é tão interessante e por que que São Paulo nunca vai, pelo menos do jeito que as leis estão feitas agora, nunca vai conseguir ser como Tóquio. Eu vou fazer um vídeo mais detalhado mostrando com imagens, tudo, né? Mas é porque no Brasil tem um negócio que chama plano diretor da cidade, né? O plano diretor seria as diretrizes da cidade para urbanização, zoneamento, né? E o plano diretor de São Paulo, ele tem algumas regras assim que fazem com que a cidade seja do jeito que São Paulo é e não como Tóquio.
Então, enquanto não mudar esse plano diretor, essas leis, fica difícil de a cidade ser tão interessante quanto os becos de Tóquio, por exemplo. Por quê? Porque no Brasil tem uma lei que é de recuo, sabe? Os apartamentos ou os prédios, eles não podem estar muito próximo à calçada e então eles ficam bem afastados da calçada, né? E parece que também tem regras para você que você não pode ter um comércio embaixo e apartamentos em cima, né? Então em São Paulo tem muitos prédios assim residenciais em que o térreo do prédio ele não tem praticamente nada, tem um jardim só, né? Tem a portaria e o prédio ele fica muito afastado da rua. E em Tóquio isso é diferente. Em Tóquio os prédios eles são muito próximos à calçada e sempre tem lojas, né? Mesmo que o prédio for residencial, ele vai ter comércio embaixo, né? Então, para todo lugar que você vai, tem coisas interessantes para você olhar. Então, as ruas elas são mais vivas, sabe? As pessoas são como eu posso falar? Elas estão mais próximas dos prédios, do comércio, do que em São Paulo. Em São Paulo são poucos lugares que tem um lugar assim definido para comércio, onde as pessoas andam bastante pela calçada. E Tóquio é diferente. Tóquio, por exemplo, você mora em um apartamento ali, você desce e tipo, tem um supermercado, tem uma barbearia, tem uma lavanderia, tudo ali no mesmo quarteirão. Enquanto São Paulo, você tem que às vezes pegar o carro, sair do seu prédio, pegar o carro, andar uns 15, 30 minutos até chegar num lugar que tenha restaurantes, outras coisas, né? E em Tóquio é diferente por causa disso. E por isso também que os becos de Tóquio são interessantes, porque sempre vai ter um restaurante, um barzinho, alguma coisa assim, né? Eu acho que esse é um tema interessante, mas para mim mostrar direitinho, eu preciso ir para Tóquio e filmar tudo, certo, né? Não que aqui no Japão não tenha leis também que, vamos dizer, determinam como que a cidade deve ser. Mas eu acho que essas leis, pelo menos, são um pouco mais interessantes para a cidade ficar viva, sabe? Em Tóquio tem um conceito que é cidade dentro da cidade. Então lá tem uns apartamentos, prédios, uns complexos de prédios, né? Que eles são feitos para que a pessoa não precise nem sair de lá para trabalhar. Por exemplo, ela mora ali e ela trabalha ali por perto e ela faz compras ali por perto e ela vai em restaurantes ali por perto. Esse conceito de cidade dentro da cidade é bastante interessante. A gente já foi em Tóquio, tem um lugar que chama Roppongi Hills, que é onde fica o Mori Tower, é perto do Tokyo Tower, né? E ali o complexo é bastante interessante, tem muitos escritórios, residências e é bastante valorizado lá, né? Eu acho que se você faz a cidade assim, acaba valorizando o local. E São Paulo também tem outros problemas que eles limitam, se eu não me engano, o tamanho de prédio, né? E eu acho que em Tóquio tem prédios que são muito mais altos, mas eu acho que também talvez possa ter algumas restrições, claro, mas o que impede no Japão de construir prédios muito altos é mais o terremoto, né? Porque a estrutura precisa ser toda preparada para se der um terremoto ele não tombar, né? E eu acho que também em São Paulo eles
tentam fazer esse tipo de regra para impedir que o trânsito piore, né? Só que o trânsito não vai melhorar em São Paulo criando essas dificuldades, né? Na verdade, o que vai melhorar em São Paulo? O trânsito seria investimento em transporte público, trem, metrô, essas coisas, né? Que a gente sabe que é muito demorado no Brasil. São anos para fazer uma linha só e a gente vê que não anda as obras, né? Demora muito e é muita burocracia. Então, eu acho que São Paulo tem que resolver esses problemas, né? As outras cidades do Brasil provavelmente também. Então, eu vou explicar melhor direitinho no vídeo mais sobre essa ideia que eu tenho. E vou mostrar com imagens, tudo. Então, aguardem, pessoal. Não sei se eu expliquei direitinho, mas esse é um dos problemas que o Brasil tem, né? Aqui. A Márcia Moreira perguntou se as cidades atingidas pelo terremoto de 2011, se a situação está ok. Mais ou menos. O que aconteceu foi que muitas cidades ficaram vazias, né? Tiveram que ser evacuadas. E mesmo agora, quando teoricamente tudo voltou ao normal, né? As pessoas podem voltar a morar lá. Não é todas as pessoas que voltam. Então, são poucas pessoas que voltam, porque se não tem trabalho ali, a pessoa não vai voltar. Mas se a pessoa não voltar, não vai se criar trabalhos ali. Então fica esse ciclo, esqueci a palavra, pessoal. Fica bom, como um depende do outro e nenhum dos dois quer dar o primeiro passo, então a volta à normalidade é muito lenta, muito gradual. Vai demorar bastante tempo ainda para voltar a ser o que era antes, né? E ainda a usina de Fukushima, ela ainda está com problemas, né? Ainda tem radiação, ainda tem vazamento de água, e eles estão pensando ainda o que vão fazer com essas águas, né? Que estão contaminadas. Aí tem planos para tentar limpar essas águas, né? Deixar o menos radioativo possível e depois jogar bem no fundo do mar. E tem esses planos agora, né? Mas ainda a situação lá ainda não é 100% não. Mas melhorou bastante, muita coisa já foi reconstruída e as cidades que eram um pouco mais afastado, as pessoas já estão voltando, tudo. Mas como eu disse, é bem demorado esse processo, né? Um dia eu queria poder ir para aquele lugar e fazer uns vídeos ou fazer live lá, mas eu tenho que ver quais os cuidados que eu tenho que tomar, né? Onde pode e não pode entrar, se tem alguma área que não pode entrar, mas talvez vai ser interessante para mostrar a situação lá. Assim que der, a gente tenta fazer essa live. O Vídeos Aleatórios perguntou: quando tem terremotos sempre tem tsunami? Não, na verdade não. A maioria dos terremotos não tem tsunami. O tsunami acontece quando o terremoto acontece numa parte do mar. E depende muito em qual profundidade que foi o terremoto. Isso que vai definir se vai ter tsunami ou não. E a força dele, né? Então, tsunami acontece quando tem maremoto, na verdade, né? Quando o terremoto é no mar. Então, quando tem na terra, não tem tsunami. O Daniel Alcântara
perguntou: tem como ir para o Japão sendo médico? Trabalhar e morar? Me ajuda, por favor. Médico. Eu acho que tem como, mas eu não tenho certeza se é médico que está dentro das profissões que o Japão aceita e dá visto de trabalho. A gente pode até olhar aqui rapidinho. Quer ver? Se a gente digitar Japão Jobs Visa o Ministério de aqui o site do Ministério dos como é que era mesmo? Ministério do não sei o que exterior dos Ministério, caramba, deu branco agora. Ministério das Relações Exteriores, né, do Japão. Aqui vai ter as profissões em que você consegue o Working Visa, que é professor, artista, atividades religiosas, jornalistas, business, gerentes de negócios, né, administrador, legal account service é advogados, essas coisas, não é? Alguma coisa assim. Então tem o medical services aqui, por exemplo, não. Eu acho que está nesses medical services. Só que eu acho que você precisa de algum certificado para que suas habilidades sejam reconhecidas no Japão, se eu não me engano, né? Depois eu vou dar uma pesquisada melhor, mas eu sugiro que você entre nesse site e dê uma olhada. É o Ministério das Relações Exteriores do Japão e Working Visa seria o tipo de visto que você teria que tirar. O que tá precisando bastante, que eu sei, é geralmente na área de TI, de engenharia e de nursing care. Nursing care é enfermeiras, essas coisas, né? Eu acho que é possível sim você talvez vir aqui, mas talvez seja um pouco complicado você conseguir o certificado para que suas habilidades sejam reconhecidas, né? Para que como se fala, o seu diploma seja reconhecido aqui no Japão. Até porque o jeito de trabalhar dos médicos aqui no Japão, ele é diferente, né? É bastante diferente, o sistema de saúde é diferente. Então eu acho que tá precisando sim de pessoas dessa área, só que eu não sei o procedimento. Onde você poderia se informar sobre vistos? Eu acho que tem agências no Brasil especializadas em tirar visto e eles podem informar melhor, mas o ideal seria mesmo você procurar direto nos sites japoneses, né, do Ministério das Relações Exteriores, né? O Daniel Alcântara falou temas. Terremoto de 2011 é um tema legal. Eu posso um dia sim fazer. O Rick falou: olá, Shin. Tem muitas casas, lugares abandonados aí na sua região? Acho que é um tema interessante. Realmente é um tema interessante. Tem bastante casas abandonadas ou à venda, sim. Aqui onde eu moro, não tantas. Tem lugares onde tem muito mais, que é regiões mais interior, né? Só que assim, por exemplo, tem casas que você pode pagar super barato para comprar, mas tem sempre
como se fala? Alguma restrição? Não, algum requerimento, geralmente, né? Por exemplo, tem cidades no Japão que elas pagam para a pessoa se mudar para lá. E elas às vezes dão até casa para a pessoa ir morar lá. Mas não é fácil assim, eu vou querer ir lá agora, então hoje mesmo eu vou para lá e já pego uma casa. Geralmente tem vários, como se fala, requerimentos e também tem esqueci a palavra, vários poréns. Você tem que ir, mas você tem que, por exemplo, ter uma profissão específica ou coisas assim, né? Então, ou eles dão a casa para você, mas se você for embora, você tem que pagar, ou se você, depois de um certo ano, tipo de uns 10 anos, você tem que pagar tal quantidade, né? Então, tem vários poréns nessas ofertas que aparecem aí, que parecem ser muito tentadoras, né? Na internet, como o pessoal só quer, por exemplo, atrair cliques, né? Então eles fazem o título de um jeito mais polêmico possível, né? Por exemplo, você pode pegar essa casa por 0 ienes, de graça, né? Mas eles não mostram os poréns que tem, né? Eles não mostram, por exemplo, que tem casas que parecem que estão abandonadas, mas que para você conseguir o direito de morar nela, você vai ter que pagar tantos advogados ou outros profissionais para investigar se aquela casa não tem mesmo uma pessoa que vai receber como herança. Por exemplo, tem que saber quem que morava naquela casa, se essa pessoa teve filhos ou não, se essa pessoa tem parentes ou não, se essas pessoas podem ou não receber, se elas autorizam vender ou não. Mesmo se você for comprar uma casa que aparentemente tem um vendedor certinho, ele, por exemplo, herdou aquela casa. É um pouco difícil você comprar essa casa porque você tem que, antes de comprar, verificar se essa pessoa realmente é a única herdeira dessa casa. Tem várias regrinhas desse tipo que complicam, né? Aqui onde eu moro, no bairro onde eu moro, tem mais ou menos 150 casas, né? Dessas 150 casas, pelo menos umas 10 casas, pelo menos, parecem que estão abandonadas. Parecem que estão abandonadas, né? Elas estão vazias, mas pode ser que tenha dono, né? Provavelmente tenha dono. Só que não consegue vender tão fácil assim, né? As casas aqui. Eu vou falar um dia melhor sobre esse tema, eu acho que é bem interessante, mas eu também preciso pesquisar um pouco sobre ele para não falar besteira, né? Mas é um tema interessante, seria legal eu mostrar essas casas para vocês. Aliás, eu tenho um vídeo gravado de uma cidade, uma vila aqui no Japão, que aconteceu alguma coisa nela, que eu vou falar no vídeo, e muitas pessoas saíram de lá, né? Então, ela tem um ar bem assim, bastante de casa abandonada, de cidade fantasma, sabe? E nessa cidade, cada vez menos as pessoas querem morar nela, né? E mesmo as pessoas que já moram lá e têm filhos, os filhos, assim que eles se formam, a primeira coisa que eles fazem é sair da cidade, né? Porque não tem trabalho e não tem oportunidades. Então, muitas pessoas que moram nesse tipo de cidade vão para cidades grandes como Tóquio, Osaka, né? E essas cidades estão desaparecendo. Dizem assim que elas estão morrendo, né? Que cada vez mais pessoas saem e não tem
como trazer pessoas novas para essas cidades. Eu acho bem interessante esse tema, porque não é uma coisa apenas do Japão, né? Eu acho que no Brasil, mais para frente, pode também acontecer isso, se já não está acontecendo, né? Cada vez mais as pessoas querem morar nos centros urbanos, né? E o que mais que eu posso falar sobre isso? É um pouco triste, né? Tem uma vibe assim bem melancólica. Você vai nessas cidades, você sente um pouco um ar meio pesado, sabe? Meio triste, mas é uma realidade. E como que poderia mudar isso, né? Eu acho que o trabalho homework, né? Trabalho em casa, poderia sanar um pouquinho esse problema, né? Porque com as pessoas trabalhando mais em casa, elas podem escolher lugares mais tranquilos para morar, mais afastado dos centros urbanos, né? E aconteceu na pandemia de 2020, né? Aconteceu de muitas pessoas que moravam em Tóquio se mudarem para cidades menores. E eu só não sei se esse vai ser um movimento que vai começar a aumentar a partir de agora ou só aconteceu naquele ano especificamente por causa da pandemia, né? Eu acho que foi o primeiro ano em que mais pessoas saíram de Tóquio do que entraram. A maioria dos anos entra mais pessoas em Tóquio do que sai, né? E foi um movimento interessante. Eu vou acompanhar melhor sobre isso e falar um pouco mais sobre isso depois. Vídeos aleatórios falou: chat, posso pedir uma se o Sim deixa? Entende? O Jonathan Baeta perguntou: Shin, turistar em Tóquio com inglês básico, dá pra ir? Dá sim. Se for só pra turismo, dá sim pra se virar com inglês ou mesmo com um gesto só, porque a maioria dos lugares turísticos assim mais visitados por estrangeiros, eles têm informações, placas em inglês, né? E também todo lugar turístico ele tem uma cabine ou uma casinha ou uma lojinha assim, lojinha não, um departamentozinho de informações para turistas, né? E se você for nesse lugar que chama geralmente, como que é? Tourism Information, alguma coisa assim. Não sei o nome, esqueci. Mas se você for nessas cabines que é só para dar informações sobre turismo, sempre vai ter panfletos, guias, manuaizinhos em inglês. Até em português você tem lá. E só que uma coisa com inglês vai ser difícil você ir em lugares que é muito afastado e que o turismo é mais para japoneses mesmo. Não é impossível, você consegue ir. Hoje em dia, com o celular na mão, fica muito mais fácil. Eu vou passar também em outra live dicas para você pegar trem, andar de trem aqui no Japão. Se você tiver o celular na mão, fica muito fácil. E hoje em dia também o próprio Google Translator, né? Ele tem uma opção que você fala e ele já escreve em japonês. Então, se você for comunicar com um japonês, se você precisar comunicar com um japonês e você não estiver conseguindo em inglês, porque a maioria dos japoneses eles não falam inglês, né? Você pode usar o Google Translator no celular e falar o que você quer
e aí vai aparecer escrito em japonês. E aí você aperta um botão, quando a pessoa for falar, responder você, vai aparecer em português para você. Então hoje em dia é muito mais fácil sim viajar, e mesmo com inglês você consegue se virar sim, se for só turismo, né? Para morar aqui você precisa estudar japonês, senão você fica muito limitado em várias coisas, né? Mas para turismo é de boa, sim, consegue sim. O OSMG falou assim, como que digita essa letra de chinês no teclado normal? Você precisa, para fazer isso, eu vou mostrar aqui. Você precisa instalar no Windows a opção de teclado japonês ou chinês, seja lá qual você quiser. E no próprio, na barrinha de Windows aqui embaixo, você vai mudar o seu teclado para o japonês. E aí, cada sílaba que eu digitar, por exemplo, A, ele já vai escrever em hiragana. Por exemplo, se eu escrever Sa, ele vai escrever já em hiragana. Se eu escrever Taifu, ele aparece em hiragana, mas se eu aperto o espaço, ele passa para kanji. Então, é bem fácil digitar em japonês, porque você pode usar as próprias sílabas em alfabeto romano e o computador mesmo ele transforma para você no alfabeto japonês, no hiragana, katakana ou kanji. Que mais? O Daniel Jesus falou, o cara estacionou a moto no poste, sobre aquela foto, né, que a moto está no poste. O OSMG perguntou se você consegue ler tudo em japonês. Eu ainda não, eu preciso estudar bastante ainda. Eu consigo ler bastante coisa, mas tem muita coisa que eu preciso do dicionário para ler, porque minha memória não é muito boa, não. Mas até para isso, hoje em dia, o celular facilita, sabe? Porque... Dá um oi pro pessoal. Olha o time aqui, pessoal. Vem aqui. Dá um oi pro pessoal. Ali, ó. Aqui, pra essa câmera. A Yoshimi, pessoal. Yahois, aqui é a Yoshimi. Yahois, aqui é a Yoshimi. Gente, olha, todo mundo veio aí. Tem gente. Gente, olha que roupa horrorosa que eu tô, gente. Olha aqui. Tá não, tá olha que bom. roupa horrorosa. A Yoshimi tá se recuperando, por isso que ela ainda não vai participar da live, né? Hoje eu tô fora, gente. Tá descansando. Me mandaram pra fora da live. Por favor. Mentira. Pessoal, tô chegando agora. Tô chegando agora no pedaço. O que tá acontecendo aí? A Yoshimi tá melhorando um pouco, né? Eu tô de repouso. Eu não posso carregar peso, gente. Se eu carregar peso, vixe Maria. Sai nos gritos. Então, ó, pessoal, eu vou mostrar aqui pra vocês como você pode se virar com os kanjis, para ler os kanjis, né? Você vai instalar esse programa que é o Google Translator. E, por exemplo, você aperta a câmera. Pega um livro fazendo favor. Qualquer um? Qualquer um. Pode ser desse? Pode. Ó, esse você gosta. Ó, pessoal. Tem esse mangá, por exemplo, né? Se você não conseguir ler, você pega esse Google Translator e você tira a foto, ele faz a tradução automática.
É que não vai dar pra mostrar aqui direitinho. Faz um vídeo. Eu vou fazer um vídeo. Faz um vídeo, vai ser legal. Tem muitas pessoas que não sabem ainda. Fazer um vídeo só desse aí pra você. Aqui, ó, ele já... Ele traduz, a imagem ele sai pra você já traduzido. Vou fazer um vídeo pra você. Você pode... Ó, pessoal, eu tirei a foto do balãozinho que tava em Nihongo, em japonês, e ele já traduziu pro português. É. Eu tô atrapalhando a live. Tá não. Eu também sei, eu sei traduzir pra alemão. Eu sei falar alemão, Então, chinês. hoje em dia, com a ajuda do celular, é muito mais fácil. Mesmo se você não souber japonês, você consegue se virar desse jeito. Você usa o celular para tirar foto de alguma coisa que você não sabe ler e ele já traduz automático. Fica muito fácil, né? É igual miojo. Ó, o Jonathan Baeta falou que o sonho dele é ir com a Beatriz Baeta pro Japão. É da hora esse sonho, é legal, vai ser uma viagem bem interessante, vai ser inesquecível, eu acho, né? O que o Ayoshimi acha? Experiência diferente, experiência nova. É uma coisa que você nunca viu. Claro, né? Não, Mas é interessante para casal, é bastante interessante, tem muito lugar aqui para ir, né? É romântico, romântico, casal. Bom, pessoal, então já tá dando o nosso horário hoje para terminar a live, né? Hoje, como eu disse, foi só uma live de teste para testar o equipamento, então eu não trouxe um tema muito específico, eu não preparei muito bem para fazer a live, eu só queria testar mesmo o equipamento. Mas a partir das próximas lives vai ser mais organizado e eu vou arrumar melhor os botões aqui, que eu me confundi, eu vou tentar arrumar o som para não ficar eco igual ficou no começo. E eu também vou fazer um esquema que é o seguinte: depois que terminar a live, eu vou fazer alguns cortes dessas lives e postar no canal, né? E aí a pessoa que não perder a live ou só puder ver por por pouco tempo, pode só ver o resumo depois. Eu vou fazer esse esquema, pessoal. Deixa like. É um vídeo. Hoje é a primeira live de teste, gente. Deixa like, vale a pena. Se deixar like, apoia o canal. Só por causa disso, sabe? Às vezes. Deixa like, pessoal. E a live de hoje teve bastante problemas técnicos aí, mas as próximas vão ser melhores, pessoal. Mas hoje é pra consertar o que tá quebrado, o que tá ruim, a gente arruma. O que tiver sujo, a gente limpa. Não é não? Não é não? É isso. É isso, né? Então é isso, pessoal. Muito obrigado para quem esteve aí na live, para quem participou no chat e das próximas vezes participe também. Ver se participa, hein, gente? O pessoal tá sumido aí, ó. Quantas pessoas, gente? O pessoal foi dormir. Tá tarde, né? Tá tarde. Então, tchau. Tsukarese amada estar. Like, guto botão. E se inscreva, porque se você se inscrever é vantagem, porque você vai receber notificação, você vai poder falar no chat. Se você não se inscrever, não dá pra falar no chat. Deixa o sininho apertado. Deixa aquele sininho apertado lá, não sei qual que é, mas se aperta aí, que tiver de formato sininho, você aperta. Então é isso. Tchau, tchau.